E aí, gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje tô trazendo um tipo de vídeo diferente aqui pro canal, que é uma collab, tá? Uma collab com dois desenhistas, que é o Pedro Fanart e o Sérgio. Vou estar deixando o Instagram e o canal deles aqui na descrição. E assim que acabar esse vídeo, vai lá no canal deles pra poder ver o resultado final do desenho deles também. E bom, queria falar que eu que organizei essa collab, então eu pensei em um anime que eu gosto muito, sabe? Que é Kimetsu. E pensei em um tema, e o tema é de luas superiores. Como somos três desenhistas, a gente ficou com os três luas mais fortes. Então o Kokushibo, o Doma e o Akaza. Eu obviamente escolhi o Doma, que é um dos meus luas favoritos. Então eu já logo quis fazer ele, até porque o Kokushibo eu fiz uns meses atrás, então tá bem recente. Ou o Akaza, só que eu prefiro o Doma do que o Akaza, questão de design, então eu escolhi ele. Eu não queria pegar nenhuma referência pronta, né, e copiar ela. Então eu busquei algumas poses no Pinterest, no Google, e me baseei nessas poses que eu peguei. Como o Doma ele não tem nenhum model sheet, né, até porque ele não apareceu no anime, eu tive que buscar algumas referências do mangá e algumas fanarts para poder realizar essa pose, né. E como a pose que eu escolhi, ele tá meio que de costas, eu tive que buscar várias referências dele de costas para poder analisar como que é a roupa e cada detalhe do personagem. Eu gosto bastante do design do Doma, eu acho assim bem criativo, porque ele tem vários detalhes diferentes. E esse foi um dos motivos para eu ter escolhido ele como personagem. E eu prefiro ele no lugar do Akaza, né? Eu procurei algumas referências do poder do Doma, né? Que é de gelo. E aí eu procurei algumas referências para poder fazer esse cenário e achei essas flores, né? Que são de gelo. E aí eu usei elas para poder complementar o cenário e não ficar só um fundo escuro. E eu gostei bastante de implementar elas na referência. Pra roupa do Doma, né? Como se fosse uma fita que fica nos ombros dele, eu quis fazer ela com um pouquinho mais de movimento. Então dá pra ver meio que tá batendo tipo um vento e tá levantando essas faixas dele pra que ficasse tipo diferente um pouco a referência, sabe? E foi basicamente isso que eu fiz no esboço do Doma. As únicas coisas mesmo que eu tive um pouco de dificuldade mesmo foi em fazer o cabelo, porque nas referências que eu tinha pegado eu não conseguia ver o cabelo direito na parte de trás. Aí eu procurei outras referências e consegui fazer. Agora partindo para a line art do desenho, que foi uma line art bem simples, eu não fiz nada demais nela. Demorou um pouco mais porque tem mais detalhes, né? O Doma, realmente até mesmo no cabelo ele tem mais detalhes, então acaba demorando mais para fazer essa line art. E tirando que os olhos dele, pelo fato de ter os kanjis, né, escrito Lua Superior 2, você tem que fazer com mais cautela, sabe? Para poder fazer certinho e dá para entender o que tá escrito no olho dele. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer desde o desenho do Kokushibo, né? Que eu fiz os kanjis. Eu acho legal, sabe? Tipo, dá um pouquinho mais de trabalho, que você tem que prestar bastante atenção no que você tá fazendo. Mas no final fica um resultado bem legal. Pro cabelo do Doma, né? Eu gosto bastante do estilo do cabelo dele, que é meio curvado pra trás, sabe? Não é umas linhas retas do cabelo dele, é meio curvado. Eu acho isso muito legal do personagem em si. Então a maioria dos fios de cabelo que eu fiz essas curvas meio que pra dentro, meio pra trás, sabe? A expressão facial do Doma conta bastante também, pelo fato dele ser meio que psicopata no mangá, né? Então eu tive que buscar bastante referências dele para poder conseguir fazer. Mas só de ter lido o mangá eu já consigo fazer assim, mesmo sem referência à expressão facial dele, porque eu sei basicamente, né, os sentimentos que ele tem no mangá e também as expressões que normalmente ele faz. O físico do Doma, ele é tipo assim, bem fortinho, tanto é que ele usa essa blusa, né, que fica bem colada no corpo dele, dá pra ver bastante os músculos, né, tem bastante isso no desenho, principalmente na parte das costas e também no braço. Então eu fiz algumas partes, né, dos músculos que normalmente as pessoas têm no braço e também nas costas. E eu gostei bastante desse efeito que ficou, sabe? E antigamente eu não sabia fazer nada de anatomia, sabe? Minha anatomia era muito ruim, então eu nunca pensei que eu ia conseguir fazer uma fanart, assim, de pegar uma pose e colocar os traços do personagem. Sempre que eu fazia isso ficava desproporcional ou não ficava aparecendo o personagem, e hoje em dia eu consigo fazer bem de boa e eu fico feliz com isso. Eu não quis incluir o leque do Doma, né, porque eu não estava pensando em colocar o leque nessa referência. Tanto é que na pose que eu peguei, eu não sei se iria encaixar tão bem assim, sabe? Mas se eu fosse fazer o leque, eu faria ele como se fosse um segundo plano, sabe, atrás do Doma e meio que ele segurando. E eu acabei não fazendo esse leque porque eu queria dar um foco mais pra mão dele, sabe? E essas flores de gelo. Uma coisa que eu gosto bastante em Kimetsu são as estampas, que a maioria dos personagens tem nas roupas. Eu acho assim, bem criativo e que dá uma originalidade mais pro desenho, sabe? Eu gosto bastante. E do Doma fica bem interessante, sabe? Meio que essas gotas, tipo, representando sangue. Eu acho que combina bastante.
E para as flores de gelo, ao invés de eu contornar com caneta nanquim, eu utilizei o azul claro, né? Porque dessa forma, na hora que eu for pintar, fica mais realista. Normalmente quando eu quero fazer algo mais realista, que, sabe, fica diferente, principalmente poderes ou cenário, ao invés de eu fazer a line art com caneta nanquim, eu utilizo o lápis, né, de cor da mesma cor que eu tô pintando, por exemplo, no sangue e também nessas flores de gelo. Agora partindo para a pintura do desenho, que é a parte que eu mais gosto de fazer e que, assim, muda completamente o desenho. Vou falar um pouco sobre o que eu pensei. Normalmente vocês vão estranhar pelo fato do Doma que ele vai ficar bastante azul, mas já queria explicar que eu queria fazer um efeito como se estivesse de noite, sabe? Então, foi por isso que eu utilizei vários tons de azul e também de cinza, ao invés de utilizar o tom de pele normal do Doma. Se você observar na vida real, à noite os tons tendem a ficar mais azul e também mais cinza, pelo fato de estar de noite, tá? Então não estranhem, tem tudo um porquê de eu ter feito assim, tá? Não foi porque eu errei o tom da pele dele, não. E como o Doma, né, é um personagem bem psicopata, eu queria fazer com bastante sombras. Então dá pra observar na referência que são poucas as áreas que tá realmente batendo luz. O rosto dele praticamente inteiro tá em sombras. Isso dá um efeito diferente pro desenho. Então por isso que eu escolhi fazer dessa forma. Então a maioria da pele dele, das mãos, tá em sombra e tem só um pouquinho de luz no canto do rosto dele, sabe? Como se a luz estivesse atrás dele. Pra pintar o sangue eu também utilizei o tom de azul, para o sangue não ficar muito vibrante. Como tá de noite, as cores elas ficam meio mortas, sabe? Então eu tive que utilizar tons de cinza e de azul no desenho praticamente todo. Eu não quis usar esse tom de azul no olho pelo fato que o olho dele tem que ter bastante contraste, afinal o olho dele é meio que um arco-íris, então eu não queria deixar azulado, eu queria deixar para que tivesse um foco mais no olho dele. Pra pintura do cabelo, né, que foi uma das partes que eu mais gostei. Eu gosto muito de pintar cabelo, principalmente fazer esse efeito com os brilhos, né, que eu sempre faço. Eu comecei com um tom de sépia e depois eu fui utilizando o azul. Muitas pessoas acham que o cabelo do Doma é loiro, né, no mangá, pra quem lê o mangá. Só que é óbvio que o colorido do mangá é feito por fã, então não são as cores oficiais. E no anime, né, eu procurei algumas referências que o estúdio, né, do anime fez. E o tom do cabelo dele é como se fosse um platinado, um cinza, sabe? Então, eu utilizei mais tom de azul e de cinza e não utilizei o tom de amarelo. Mas mesmo que o cabelo dele fosse loiro, como tá de noite, o amarelo ia aparecer assim, bem pouquinho, bem clarinho, porque senão ficaria um pouco estranho, sabe? O resto do desenho tá meio azul e o cabelo bem amarelo. Pra pintar essa mancha, né, do cabelo dele, que é como se fosse sangue, eu não sei direito o que é, eu utilizei o nanquim para pintar essas partes pretas e um vermelho bem escuro, para poder pintar essa parte do topo da cabeça dele. Para essas pinturas da mancha, né, agora falando sobre a roupa mesmo, eu utilizei o nanquim que eu diluí um pouquinho só, para que não ficasse um tom muito escuro, e utilizei o nanquim puro, sabe, para poder fazer umas sombras bem pretas mesmo. Eu gosto bastante do efeito que o nanquim dá para as roupas, sabe, eu acho que fica bem melhor do que com lápis de cor. Agora partindo para a parte vermelha da roupa dele, eu utilizei o sépia e o azul turquesa como a base, porque como tá de noite, se eu utilizasse só o sépia e o vermelho, não ia dar esse efeito. Então eu utilizei o sépia para fazer as sombras e o azul para que o tom de vermelho ficasse mais frio, sabe? Então realmente as cores de noite ficam bem frias. Então o azul é a cor perfeita para fazer a base de qualquer parte do desenho. Depois que eu utilizei o azul, eu vim com o vermelho, já dá pra notar que o vermelho ele ficou em um tom meio que de vinho, um vermelho bem escuro, sabe? E que dá o efeito realmente que tá de noite. Eu curti bastante o resultado dessa roupa, sabe? Eu acho que ficou assim bem homogêneo. Eu gostei do matiz, como que ele ficou um matiz mais frio e do jeito que eu tava pensando. Já pra essas faixas aí que fica no ombro do Doma, eu utilizei basicamente as mesmas cores que elas são. Como elas têm muita pigmentação, principalmente nas referências que eu peguei, é um rosto bem forte, eu não utilizei tanto tom de azul, deixei mais nesse lilás mesmo, porque eu acho que não importaria tanto, não faria tanta diferença. Agora partindo para a pintura do cenário, né, eu utilizei o nanquim um pouco diluído e depois eu fui utilizando o tom de azul turquesa para poder fazer esse fundo. Por quê? Se eu utilizasse o lápis preto, eu não conseguiria misturar tão bem o azul, porque é um fundo muito grande e a chance de ficar marcado o fundo, sabe, seria muito grande. Então se eu utilizasse o nanquim, né, e depois eu utilizasse um lápis de cor azul, um azul mais escuro, eu conseguiria misturar melhor. Então eu diluí um pouco, né, utilizei o nanquim diluído, né, para que não ficasse muito preto. Depois eu só fui vindo com um tom de lápis de cor mesmo por cima da tinta e fazendo as camadas até que ficasse bem homogêneo.
E foi isso que eu fiz nesse cenário todo, porque eu tava pensando desde o começo em fazer um cenário, não que fosse simples, sabe? Mas eu queria fazer um cenário bem escuro. E isso, querendo ou não, utilizando a tinta nanquim fica um resultado melhor. Agora, pra pintura dessas flores de gelo, não deu tanto trabalho e até gostei bastante de fazer isso, esses efeitos de gelo. Eu lembro que eu já fiz um desenho aqui no canal, se não me engano, do Eugel de Sword Art Online, e eu já tinha feito uns efeitos de gelo, sabe? Então não foi muito difícil de fazer esse desenho, porque eu já tinha feito algumas vezes, então não foi nada novo pra mim. Mas eu gostei bastante do efeito, eu gosto de fazer esses efeitos, principalmente de gelo, que você tem que colocar bastante pontos de luz, sabe? Eu acho que fica legal de fazer e eu gosto bastante. E também não deu tanto trabalho, eu pensei que daria muito trabalho pintar essas flores, só que assim, se eu tiver levado, sei lá, 20 minutos, eu acho que foi muito, acho que eu levei menos de 20 minutos para pintar, e eu gostei bastante do resultado. Para finalizar, eu fiz uma line art em volta do Doma com caneta Posca, para poder realçar mais os traços e o contorno dele. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo do desenho, e foi isso. Não esquece de ir no canal, né, dos artistas que eu tô fazendo collab e ver o resultado do desenho deles. É isso, e agora fique com o resultado final do desenho.